Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de agosto do ano 2015. A família mais feliz da face da terra. Santa Mãe de Deus, quando José começou a gostar da senhora, é verdade que uma varinha em sua mão ela floresceu? Sim, um sinal dado por Deus de que ele foi o homem escolhido no meio de tantos que gostavam de mim. Tua mulher também, no meio de tantas, ela era escolhida, por rezar tanto para ser tua mulher. Veja que Deus escolhe a pessoa para servir a Ele, como eu, Maria, já estava nos planos dele, desde que Deus é Deus. Não poderia ser outra, porque eu fui a primeira mulher de sua criação, como todas as coisas foram criadas por Ele. Este mistério é muito grande e sagrado. Mãe querida, São José era alto ou baixo? Foi um exemplo de homem ou regular? O namoro com a senhora foi como é hoje? José era carinhoso com a senhora? Jamais ele me fez sofrer, sempre sorridente e alegre para comigo. Só teve uma pequena tristeza, quando grávida fiquei, por não entender, mas tão logo ele me aceitou. Dito por um anjo, tão logo voltou para mim. Tudo o que eu precisava, nada me faltava. Carinho para comigo era como tivesse uma flor mais linda em seus braços. Tudo aquilo me confortava. Era e é um homem perfeito. Santa Mãe de Deus, São José, que altura ele tinha? 1,80 m. Cabelos compridos, igual a Jesus, não. Barba tinha, mas não grande, e sim, sempre bem feita. Do seu serviço como carpinteiro, usava sempre um avental marrom claro. Suas ferramentas não eram como as de hoje, era tudo diferente. Mãezinha, é verdade que Jesus ajudava ele na sua carpintaria? E como ajudava, como também adiantava no seu serviço. São José, mãezinha querida, era de dar presentes para a senhora? O maior presente que ele me deu foi sua dedicação para comigo. Homem justo e carinhoso, não fazia nada para me ofender. Tudo era como eu queria, sem tocar em mim, porque já sabia que eu carregava comigo o Filho de Deus. Doce mãe, no dia em que a senhora teve o menino Deus, ele ajudou a senhora a ter o menino? Sim. Dor eu não tive, mas as mães têm. E São José, quando viu o menino, o que ele disse? Suas palavras foram reconfortantes. O abraçou, beijou e chorou de tanta alegria. Juntos nós dois falávamos: agora somos a família mais feliz da face da terra. A rainha do lar, São José e Pedro II. Engraçado que hoje pela manhã e à tarde eu fiquei procurando só nesse livro, né? Quantas mensagens tem de São José. Mas eu fui procurando sempre com a assinatura São José, né? São José. E essa eu não tinha visto. Só cheguei aqui, a Aline falou, lê aquela. Tudo que eu li foi em vão, né? Foi em vão não, mas não deu para ler aqui hoje. E essa aqui, claro, né? Fala dele mesmo daí, né? Fala de São José. Dá pra gente pensar bastante nesse pedacinho que Nossa Senhora fala, que ele teve só um momento de tristeza, né? Porque ele era justo. Então, como que ele ia aceitar, né? Na cabeça dele não entrava, como na cabeça de muita gente até hoje não entra, né? A irmã Carminha essa semana me procurou e deu um livro de São José para mim ler, bastante história de São José. Lá também fala de um naufrágio que 2 padres estavam lá, né? 2 freis, eu acho. Não vou lembrar bem assim. Mas daí eles pediram a Nossa Senhora e ela disse, ela falou com eles, né? Pede a São José. E eles pediram e na hora a tempestade parou. Foi coisa rápida demais, né? E aí São José também veio falar com eles e disse: eu quero que vocês divulguem as minhas 7 dores e tristezas e as minhas 7 alegrias. E a primeira dor de São José também está lá.
foi quando ele soube que a Nossa Senhora já estava grávida, né? E depois a maior alegria dele, a primeira maior alegria, a primeira maior tristeza dele foi essa. Depois a primeira maior alegria que ele teve foi quando ele soube que era pelo poder do Espírito Santo. Então nessa mensagem está confirmando, né? Aqui a Nossa Senhora fala, teve só um momento, né? Só um momento de tristeza quando soube que ela estava grávida. Mas a gente pode tirar tantos exemplos, né, nessas mensagens, se for procurar só de São José. O que deve ser uma família, né? Hoje, no mundo em que nós vivemos, hoje eu li muita mensagem dele, e ele fala várias vezes, né, da fé como deve ser a nossa fé. Não pode ser assim uma fé leviana, né? Hoje eu estou pensando dessa forma, ano que vem eu já penso diferente, ou aqui eu penso de uma forma, né, eu demonstro para vocês como é a minha fé, e lá em casa é outro tipo de fé. Não pode ser dessa forma. Aqui ele dá um exemplo tão grande nesse pedacinho só, né? Quando ele ficou triste, e bastou o anjo dizer, pronto. Ele não perguntou, o anjo não precisou falar nos 9 meses que era o Espírito Santo. Falou uma vez só e deu. A nossa fé tem que ser dessa forma, né? Quando Deus falou, através do profeta, como devemos agir, como devemos nos comportar, né? Sobre as vestes, sobretudo as vestes, né? E Jesus pediu, toca sempre nesse assunto, meu filho. Não deixe de tocar. Mas bastava uma vez só, né, gente? Se Deus pediu, né? Bastava uma vez só. Não sei se serve como exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas o que eu fiz, se as pessoas fizessem dessa forma, eu acho que ajudaria bastante. Vejam vocês que a mensagem, eu sou filho, né, do profeta e vivi a minha vida toda, eu já tinha 5 anos, né? Então a minha vida, bem dizer, toda sendo evangelizado pelo profeta. A nossa vida em casa era uma vida assim um pouco mais regrada, mas bem livre também. O Pai nunca foi de proibir nós em nada. Quando as mensagens começaram a vir, em 94, já vinha falando, né, em assuntos desse tipo. Eu fui mudar em 95, dia 5 de junho de 1995, bem dizer quase um ano aí, né, para mim aceitar que eu estava agindo errado. Mas quando eu aceitei que estava errado, eu não dei minhas bermudas para ninguém, eu botei fogo. Então eu não tenho bermuda na minha casa. Eu não sei se isso serve de exemplo para alguém, para tomar uma atitude dessa, mas não tenha, porque daí mesmo que o bichinho vai cutucar no teu ouvido lá, né, buzinar alguma coisa para você errar, você não tem onde buscar. E aí você vai rezar, quando esses pensamentos vêm, peça força para Deus. Eu estou até hoje pedindo ajuda para Deus para esquecer o que eu fazia antes, né? Eu contava muitas piadas, e nesses meios de piada tinha muita piada imunda, e está na minha cabeça. Então não é uma coisa assim, eu parei, acabou, não. Me perturba o tempo todo. Então, se eu tivesse talvez bermuda em casa, eu talvez já teria usado novamente, né? Porque vem à vontade. Mas eu não tenho, então não tem como usar. Para as mulheres também, destrua as saias curtas, bermudas, calça. Não adianta dizer que não é, gente, é pretexto que a gente usa, porque o inimigo ele é astuto, ele sabe onde cutucar. A gente tem uma roupa que é indecente, eu vou usar só para esse momento. Mas Jesus pediu para não usar, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estou citando essas partes que Jesus pediu para falar sempre, né? O profeta fala sempre nesse assunto. Então as mulheres agora com essa onda, até lá em casa isso acontece. E não é por falta de eu cobrar, né? Mas vão fazer esse pilates, ou seja lá a ginástica que for, bota essa calça. Mas por que não bota a calça só lá onde vai fazer? E depois lá mesmo já tira e volta para casa com a saia. Ou o homem igual, né? Vai fazer uma caminhada, bota uma calça colada no corpo, ou então uma bermuda. Não precisa isso. Isso é desculpa, é pretexto que o inimigo bota na cabeça da gente. Para a gente, de uma forma ou de outra, ofender a Deus. Porque estamos ofendendo a Deus. Quando ele pediu, ele não mandou. Ele pediu para que não fizesse isso, né? Que não escandalizasse. Por isso que em várias mensagens ele diz que o sangue dele continua correndo. Porque nós mesmos estamos fazendo correr. Cada erro que a gente comete, cada passo em falso que a gente dá, é um pouquinho de sangue de Jesus que a gente está tirando, né? Então, dava para a gente ir melhorando por esse lado, né? A gente pode consertar isso.
Tem uma amiga de caminhada que pediu para mim falar no programa ou aqui no púlpito, né? Para a gente fazer tipo uma corrente de oração pela madrugada, ou horário que fosse escolhido aí. E nós também podemos fazer isso. Mas eu questionei ela, né? Eu disse, poxa, eu sei que isso é muito bom, é importantíssimo, né? Fazer isso daí. Uma corrente de oração, imagina, pelo mundo inteiro. Para pedir tanta coisa que a gente precisa, né? O fim dessa pandemia, o fim dessa tristeza que está nos estados, no país. Mas eu falei para ela, eu questionei. Agora a gente fez em desagravo aí os pecados do carnaval. E vocês viram, né? Vocês que estão aqui presentes. Não digo já quem está lá fora pela internet, não tem como. Mas o que deu de pessoas aqui no santuário? Era para ser de 2 em 2. Não deu todos os horários, 2 pessoas. Então imagine. É um desprezo que a gente dá para Deus, né? Foi uma semana a adoração? Foi uma semana, né? Não dava 2 pessoas. Aqui na igreja, as irmãs daqui, né? Daqui que moram aqui participam. A minha família participou um pouco. Não todos também. Teve pessoas que nem botaram o pé na igreja, isso que eu falei da outra vez. Momento de adoração e nem o pé na igreja não foi colocado. Então, as minhas irmãs aqui fizeram lá, porque era madrugada, né? Para não ficar caminhando aqui de madrugada, podia se tornar perigoso. Então, a gente faz isso. Eu posso levantar essa proposta, né? Para as pessoas, a gente fazer uma corrente de oração. Mas é difícil. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, é difícil as pessoas concordarem, né? Ou então concordam na hora e depois lá fora é totalmente diferente. Como o pai falou ontem aqui, né? O profeta falou ontem aqui na telinha aí. Estão enganando a quem? A si próprio. Não adianta fazer para aparecer aqui no santuário e lá é outra pessoa. Está enganando a si próprio. Então, gente, eu citei essa frase que São José, Nossa Senhora falou de São José, e ele fala em outras mensagens, porque hoje eu li bastante mensagem de São José, ele fala sobre esse assunto, né? A tristeza que ele teve, mas quando o anjo falou para ele que era ação do Divino Espírito Santo, pronto, falou uma vez só. Então assim nós devemos também pensar. Quando o profeta falava aqui no púlpito, quando falava pessoalmente para alguém, quantas vezes ele disse, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando por mim. E a gente rejeita hoje. Hoje, o modernismo, né, entrou na igreja, querem concordar com todo o modernismo que entrou, querem mudar a igreja, que já está, bem dizer, totalmente mudada. A igreja católica tem só o nome, porque já não é mais aquilo que era, né? Quando que o dirigente da igreja que lá está mudando todas as normas da igreja, e as pessoas concordam, né? O amor está se acabando, a paz, a união nas famílias está se acabando, e o inimigo, por isso que eu digo que ele é astuto, e vocês também sabem disso, né? Quando Jesus fala lá na Sagrada Escritura, né, sobre a marca da besta, o profeta também falou tanto disso. Talvez, né, talvez, pode ser até ser que eu estou pecando, mas talvez não tenha nada disso de marca na testa, marca no pulso, porque o inimigo ele é astuto, ele já mudou a estratégia dele. Com essa pandemia agora, com essas vacinas que estão vindo, né? Quem pode dizer que não pode estar aí a marca da besta? Porque hoje, para quem ouviu, acho que a maioria da humanidade já ouviu falar sobre isso, a marca da besta. Quem vai chegar aí com uma numeração, botar no meu pulso? Eu não vou aceitar de jeito nenhum, ou na minha testa muito menos. Mas se vir através de uma pandemia, através de uma vacina, através de algo que os governantes estão botando terror na humanidade, né? Tem pessoas que falaram aí, da minha família mesmo, quando vier a vacina eu quero ser o primeiro a tomar. Então, o inimigo ele é astuto, gente. Ele pode estar vindo por aí e vai pegar a maioria da humanidade, ainda achando que estão fazendo um grande feito, né? Aceitando a proposta do inimigo. Então, estejam todos de alerta, firmes na fé, não deixem de rezar o Santo Rosário, como Nossa Senhora pediu, é a arma que nós temos, por ali a gente pode ter o discernimento, no momento de oração, e Deus vai tocando na gente, para não cair nessa cilada. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite, vamos acabar com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.